Ay, ay. Hola, muy buenos días. Estamos acá, entonces, jugando con el audio. Bien. Bom dia. 30 de maio de 2020, seguimos em quarentena e por aqui tem sido uma boa quarentena, com bastante atividade boa, com bastante descoberta. Eu estava escutando ali um grande artista, que é difícil escutar um pouquinho, el Astor Piazzolla, e depois lhes ponho o link de qual música eu estava escutando ali e testando o áudio com ela. Bom, acho que está tudo bem regulado. Água. Então tá, hoje é sábado. E nenhum dos vídeos eu gravei em sábado, dos anteriores, né? E faz bastante tempo que eu gravei o último. E aí eu dei um tempo por vários motivos. Primeiro porque eu estava fazendo outras coisas, esse é o definitivo. E também para dar um tempo de digestão do lance inicial do último vídeo, que foi bastante longo também, que ficou em 40 minutos. E, bom, o que eu vim fazendo? Eu estou fazendo um curso de engenharia, de assuntos de engenharia de método de elementos finitos. Então, de manhã cedo é meu horário master para isso. E aí agora nessa semana eu venho lidando num projeto de aquecimento residencial, que é com a Cachelofen, que é um negócio que não é muito comum no Brasil, no sul aqui, no Uruguai também não vi, que tu olha, parece um armário de tijolo refratário, de cerâmica, tem várias apresentações, e tu bota fogo ali dentro, né? Tem conexão com uma chaminé, né? E a ideia é assim, é um negócio que demora bastante para esquentar, mas depois que esquenta demora muito mais para esfriar, e a cerâmica, ou tijolo refratário, serve como um filtro de radiação. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a chapa do fogão a lenha, se ela está bem quente, tu queima. O tijolo refratário ali por fora, tu não queima, assim, tu sente bem quente, assim, quentinho, confortável. Por dentro queima,
né? Queimei ontem aqui, ó. Enfim, o negócio ainda está improvisado ali, porque cada dia eu faço um teste, né? Mudo uma altura, mudo uma dimensão de ventilação, mudo a dimensão de um duto, vou montando e vou tirando as definições para fazer o projeto legal. Ontem já comprei barra de aço, comprei cantoneira e barra chata. Agora temos máquina de solda também para brincar com isso. Então essa vem sendo a brincadeira dos últimos dias aí. Bom, quanto a assunto para hoje, ainda não sei, tá? Porque também me aconteceu isso, assim, aí eu tenho fui anotando ideias e acaba que eu quero falar sobre várias coisas e também não sei exatamente sobre o que falar, assim, que os primeiros foram bastante fluidos, né? Assim, bem, preciso falar sobre isso. Foi assim. Então aqui, ó, deixa eu ver que assunto tenho aqui. Tenho aqui sobre cozinhar, viagens, alimentação, casa, corpo e composições. Então, bom, buscando manter a nossa espontaneidade ou naturalidade, coisa assim, vamos fazer aqui um sorteio, tá? E vamos ver o que dá. Tem que ser, né? Tudo é experimental, né? É como começar o vídeo cantando, experimentar e bueno, vamos ver, né? Assim como ali nessa estufa que eu tô fazendo, vou mudar isso aqui e vou ver. Vou ver o que acontece. Tá, então vamos ver aqui. Deixa eu fazer aqui. Composições. Tá. Foi sorteado, então tá. Mas dentro de composições, o que eu vinha querendo falar é do paisagens mecânicas e um retrato. Tá? Eu vou dar um pause aqui só para pegar o material. Tchau! Voltei. Bom. Volta e meia, minha mãe me dá sugestões. E aí, uma sugestão que ela me deu uma vez foi de fazer fotos de peças mecânicas, tá? De temas de oficina, coisa assim. Tá, essa ideia, sei lá, ficou algum tempo guardada. E aí uma vez lá em Birubá, eu tava com uma máquina de foto, eu estive com uma máquina de foto emprestada de uma amiga. Era uma Sony, não sei qual modelo, e tinha muitos recursos, muitos. Fiz umas fotos da Mia muito legais, da gata. E um dos recursos que a máquina tinha era da foto macro, que são as fotos em muito próximas, assim, a distância focal é muito pequena, 1 centímetro, 2 ou menos, né? Enfim, depende da lente que usa. Tá. E aí eu fiz as fotos do tema mecânico. Quer dizer, deixa eu me organizar. Não estou me escutando direito. Essa jaqueta está me incomodando um pouco. Mas não posso tirar pra ficar com frio, né? Tá. Aí eu tive a ideia da composição, da primeira parte da composição. Aí pedi a máquina emprestada da Daiane. E ela disse, tá, só não posso te emprestar por muito tempo, assim, porque eu vou precisar dela logo. Tá? Eu fiquei 2 dias com a máquina. Bem 48 horas, assim mesmo, 2 dias. E aí eu fiz as fotos. E devolvi a máquina. Desculpe. E devolvi a máquina. E aí a primeira parte do trabalho foi só fotos. Que aí então eu fiz em 3 lugares. Lá no laboratório do professor Zacarias, na UPF. Oi. Tá. Que é onde eu cursei o mestrado. Fiz na oficina do seu Joaquim, né, na Jocar, em Ibirubá. E lá no nosso laboratório de mecânica do IF, de Ibirubá. Tá. Então, a primeira... a primeira etapa do trabalho foi apenas as fotos. Aí eu expus na escola lá em Birubá.
tá? Depois esse P mudou para maiúsculo, assim, tá? Paisagens mecânicas e um retrato. Então, deixa eu ver. Ó, parafuso, tá? Um fuso. Essas são as primeiras fotos. Uma treliça didática. Outro pedaço de outra treliça didática. Uma serra cortando tubo. Aqui essas fotos elas são... tô sem régua aqui. São 15 por 21, eu acho que são o tamanho que elas estão aqui. Aqui o tubo cortado. Chapas finas. Aqui é... perdão. Tô meio atrapalhado. Chapa perfurada. Aqui um disco de corte de esmerilhadeira. Aqui um cavaco, que é o refúgio da usinagem no torno. Aqui o magazine de brocas. Aqui um escariado feito com broca. Aqui a parte de baixo de uma mesa de solda. Aqui é uma escova no moto esmeril. Chave estrela. Um disco de freio de um carro. Aqui é um cabeçote de motor. Tá? Eu achei que era um bloco, me enganei, mas é um cabeçote. Tá? Aqui corrente. E aqui a vareta de óleo, mas a foto é assim. Tá? E aqui, primeiros agradecimentos então à minha mãe. A mãe da Era Leite Silva, tá? Não tem problema, tá, mãe? Nem pai. Bueno, é história. Tá. O seu Joaquim, né, onde eu fiz as fotos na oficina. Claro, também tinha que ter o Zaca aqui, né? Do laboratório e do IF também. E a Daiane que emprestou a máquina. Tá. Então, a primeira parte do trabalho foi só a exposição das fotos na escola lá em Birubá. Tá, lindas as fotos. Bueno, e nessa primeira exposição eu coloquei um papelzinho com, enfim, dizendo o que era, assim, com o título, né? Acho que eu coloquei. Tá. E passou alguns dias. Vou tirar aqui porque eu tô me empolgando. Passou alguns dias e a minha irmã, Roberta, entrou com uma sugestão assim. Ela disse: por que tu não faz um fotolivro, uma coisa assim para vender? Ela me falou só isso. No que ela falou vender, não sei a relação cognitiva interna, mas eu disse: para aí que tu me deu uma ideia. E aí naquele mesmo dia, ela falou isso, acho que era final da manhã, em torno do almoço, algo assim. Naquele mesmo dia, eu me invoquei e concentrei e trabalhei durante 8 horas, tá? Da 1h30 da tarde a 9h30 da noite. Me enfurnei nisso, com 2 parênteses, com 2 pares de parênteses. Me enfurnei nisso porque eu queria aproveitar aquela onda, porque eu queria que todo set ficasse com a mesma onda do que, outro dia eu termino, outro dia eu sigo. Não, eu queria que fosse uma lanhada só, e porque às 10 eu tinha compromisso com o pessoal do teatro lá de Birubá. Então comecei depois do almoço, fiz 2 paradas,
acho que umas 5h30 e a outra 7h30. Dei uma caminhada com a Verona. Acho que não lembro se já tinha o Querêncio. Acho que não. E eu lembro da gente caminhando. Foi a primeira vez que a Verona viu vaca. Lá na escola, lá em Biruba, que eu morava dentro, lá a gente morava. Foi a primeira vez que ela viu uma vaca. Ficou muito assustada, não queria passar. Tá. Então, o que aconteceu? Nessas, então, 7 horas de trabalho, eu escrevi uma poesia para cada uma das fotos. Mas não é apenas uma poesia, são 2 poesias, no mínimo. Existe uma poesia de corpo técnico e uma poesia de corpo metafísico. Aqui entra a amplitude do trabalho, e cada vez que eu interajo, eu dou um passo adiante, um passo diferente. Tamanha é a amplitude da perspectiva, tá? Então, aqui eu tenho as primeiras anotações, né? Felipe guarda as coisas, tudo, né? Os primeiros rascunhos de ideias de o que falar em cada uma, tá? E algumas já começaram. As primeiras foi só um rascunho e sei lá, acho que da quarta em diante já começou a sair como uma composição mesmo, tá? Então eu já vou lhes dar um exemplo, tá? Antes de dar o exemplo, fechei toda a composição e aí eu parti para 2 ideias: exposição e livro, tá? Acho que eu fiz o livro primeiro, porque aí para fazer a exposição eu mostrava o livro. Aí aqui eu tenho o primeiro, digamos, o que seria o manuscrito, né? O primeiro rascunho do livro, tá? 20 por 20 em papel. Então, paisagens mecânicas e um retrato, tá? Meu nome. E a formação dele, tá, é toda em 2 colunas. Tá? Na esquerda, aqui ó, diz: do preto e do branco nascem as formas. Do traço e do espaço nascem as conclusões. Então, toda a coluna esquerda é a composição técnica e na direita a metafísica. Eu vou pegar primeiro a mais pública, que é a que eu uso para divulgação. Tá? Deixa eu achar aqui, que é a da escova. Só um pouquinho. Aqui, ó. Tá? A foto da escova, vocês já viram? Então o livro é assim, ó. Tá? Na esquerda tem as composições e enfim, o escrito, né? E na direita a foto, e na verdade a composição é tudo isso. Tá? Então assim é o formato livro. Tá? E assim é o formato exposição. Tá? Essa aqui foi em folha de Flandres, tá? Que é a chapa de gráfica. Tá? Então a foto 20 por 30 e a composição. Tá? A primeira apresentação da exposição foi em papel preto. Não, tem um nome o papel, não lembro. Deixa eu pegar uma aqui. Ó, tá? O papel preto com a foto e a composição. Essas no papel quem me ajudou a fazer foi a Isadora Tomasi Mendes. E as da chapa quem me ajudou a fazer foi o Yannick. Tá, então a da escova é a pública. Eu não gosto de divulgar assim, divulgar eu digo lançar, caiu o PDF, já foi, né?
Não sei. Não tenho intenções comerciais nesse trabalho, assim, de, vou ganhar dinheiro. Claro que eu gostaria de vir a lançar por uma gráfica, mas enfim, isso é, sei lá, qualquer hora eu vejo isso. Para fechar então a ideia, a apresentação das formas, tá? O livro, eu segui tanto na ideia do livro da montagem em livro, deixa eu ver aqui, que eu fiz o registro do livro, tá? Só porque eu tô com HD externo aqui, deixa eu ver. Se eu não achar rápido... Peraí, agora eu fiquei curioso. Peraí, deixa eu dar um pause aqui, porque fica